Quer ver a sua vida destravar agora? Ouça com fé. Esta é uma oração poderosa baseada no prólogo de João para a quebra de bloqueios, libertação e destravamento da sua caminhada. Pai, muitos que me ouvem sentem-se presos, portas que não abrem, emoções amarradas, projetos estagnados. Há uma sensação de peso que impede de avançar. Hoje nós nos achegamos ao único recurso que sempre foi antes de tudo, a palavra que criou os céus e a terra. Vamos usar essa palavra como declaração de autoridade sobre toda a treva que tenta nos segurar. Se você quer orar com fé agora, clique em curtir e permaneça aqui conosco. O prólogo de João nos lembra quem é o princípio de toda vitória. Quando dizemos, no princípio era o Verbo, falamos da palavra criadora, da ação poderosa de Deus que trouxe ordem ao caos. Quando ouvimos que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, entendemos que o mesmo poder que deu vida também traz clareza, direção e libertação onde havia escuridão. João Batista foi testemunha. Ele apontou para a luz. Ao longo dos séculos, muitos crentes têm invocado esse texto em momentos de luta. Há relatos de libertação e proteção como testemunho da fé. Reconhecemos esses relatos com gratidão, mas sabemos que não há fórmulas mágicas. Há a soberania do Pai e a resposta que Ele dá segundo sua vontade e tempo. Agora eu vou recitar palavras do prólogo e nós vamos declarar sobre a nossa vida. Diga comigo, em espírito e fé. No princípio, era o Verbo. Pai, declaramos que a palavra que estava no princípio está conosco agora. Onde havia confusão, nós pedimos que haja clareza. Onde havia bloqueio, nós declaramos que a ordem criativa do Senhor começa a operar. Em nome de Jesus, toda estrutura de atraso que não veio de Deus seja desfeita. O Verbo estava com Deus. Senhor, como o Verbo estava com o Pai, que haja comunhão restaurada entre nós e o Senhor. Cura relacionamentos quebrados, restaura o conselho dos teus caminhos e recoloca em nós o propósito que o inimigo tentou ocultar. E o Verbo era Deus. Em nome de Jesus, nós reconhecemos a autoridade do Verbo sobre toda força contrária. Nada do que se levanta contra a tua vontade tem o direito final. Nós não prometemos controlar o resultado, confiamos em ti, que és justo e bom. Mas declaramos que nenhuma treva tem poder eterno sobre aquela vida que é tua. A vida estava nele. Pai, nós pedimos que a vida do Verbo venha sobre áreas secas do nosso ser. Emoções empedradas, sonhos esquecidos, portas que pareciam fechadas. Que a vida brote onde havia morte espiritual ou estagnação. Em nome de Jesus, traz nova respiração aos nossos projetos, novas forças ao nosso coração. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Senhor, que a tua luz penetre agora nas zonas de escuridão, pensamentos de culpa, medo que paralisa, pressões que sufocam. Onde as trevas tentaram se entrincheirar, que a luz do Cristo se faça presente e dissipe enganos, lembranças que prendem, e toda forma de opressão. Declaramos a prioridade da luz do Evangelho sobre toda a sombra. João veio como testemunha, para dar testemunho da luz. Hoje nós declaramos também o nosso testemunho, reconhecemos Jesus como Senhor. Se você puder, diga em voz baixa: Jesus, eu te recebo. Receber a luz é condição para ser contado entre os filhos de Deus. Pai, pelo sacrifício de Cristo, que cada ouvinte experimente a filiação que torna filhos e filhas herdeiros das promessas. Agora, em oração mais específica, nos dirigimos a Ti, Senhor Jesus. Pai, quebra as correntes espirituais que amarram o progresso. Em nome de Jesus, nós ordenamos ao que prende: se solte. Não afirmamos que entendemos todos os caminhos de Deus, mas pedimos que Tu, que és fiel, intervenhas. Que qualquer laço gerado por medo, por pactos humanos ou por hábitos que nos escravizam, seja desfeito pela Tua graça. Nós não ensinamos rituais. Pedimos graça para a libertação que Tu dá. Senhor, visitamos agora cada área da vida que precisa de destravamento. Família, ministério, trabalho, finanças emocionais, saúde mental. Coloca a Tua mão e começa a mover o que parecia imóvel. Onde havia portas trancadas, abre. Onde havia silêncio de bênçãos, fala. Onde havia confusão no pensamento, traz ordem. Nós pedimos restauração da identidade.
Que cada um reconheça que é filho ou filha do Deus Altíssimo. Que a mente se alinhe com esta verdade e que a esperança volte a pulsar. Declaramos, com a voz da fé: a luz entrou na minha história. A luz resplandece sobre meus medos. A palavra do Verbo rompe os nós. Onde havia ansiedade que me paralisava, agora nasce confiança. Onde havia bloqueio que me impedia de agir, surge clareza de passos. Onde as promessas foram interrompidas, que haja reconciliação e recomeço segundo a vontade do Pai. Em nome de Jesus, nós quebramos alianças invisíveis que não vieram de Deus. Não porque temos poder próprio, mas porque o nome sobre todo nome é Jesus, e nele toda a autoridade foi delegada. Declaramos que o Verbo que se fez carne trouxe graça e verdade. Nós vivemos nessa graça. Pedimos que a verdade da tua palavra mate o engano que nos fez desistir. Que a graça nos levante com misericórdia para caminhar. Se você sentir algo sendo tocado agora, entregue ao Senhor. Se houver lágrimas, deixe que sejam lavadas pela presença dele. Se houver resistência, clame: Senhor, eu recebo a tua luz. Diga comigo: eu recebo a vida que é luz. Eu sou filho do Pai. No clímax desta oração, nós repetimos com convicção: luz sobre trevas, vida sobre morte, palavra sobre silêncio. Em nome de Jesus, as cadeias se rompem, as portas se abrem. Nós declaramos liberdade para avançar. Obrigado, Pai, pela ação do Verbo que se fez presente, pela graça que nos alcança e pela verdade que nos liberta. Pai, abençoa cada pessoa que orou conosco. Dá direção para os próximos passos práticos. A quem precisa de acompanhamento, coloque pessoas ao redor. A quem necessita de cura emocional, encaminha para cuidado sábio. A quem precisa de libertação mais profunda, indica liderança espiritual madura. Não deixes que a igreja negligencie os feridos, que haja acolhimento e responsabilidade. Nós encerramos pedindo um selo de paz, que ao sair desta oração, cada um carregue a convicção de que não está sozinho. Que a presença do Verbo se faça forte em cada coração. Que a luz resplandeça nas manhãs confusas e nas noites de incerteza. Que a identidade de filho e filha seja cada vez mais afirmada, dia a dia. Repita esta oração diariamente. Se sentir que precisa de suporte além desta oração, procure sua liderança espiritual ou uma comunidade de fé responsável. Compartilhe esta mensagem para que outros possam ser lembrados da autoridade do Verbo e da luz que liberta. Amém.